do versículo 1 ao 5. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. O nosso baluarte na fé e a continuidade do ministério, ele não é como muitos pensam, né? Que é a demonstração da própria pessoa, de sua capacidade. O apóstolo Paulo, enviado aqui à igreja de Corinto, né? Essa palavra, nessa carta, que é direcionada à igreja de Corinto, a igreja que abriu diz que ela tinha todos os dons, mas quando ele vai falar sobre o caráter da pregação, ele está logo se extinguindo, ele está dizendo, não é por mim, não é por capacitação humana, essa palavra ela é puramente poder de Deus e Espírito de Deus. É esse o caráter da pregação de todos nós. Onde quer que nós falarmos a palavra de Deus, ela tem que ter esse teor, tem que ser poder de Deus no Espírito de Deus. Quantas pessoas se gabam, se vangloriam, que pode, né, fazer isso ou aquilo, se gabam porque já estudaram muito, seja estudos teológicos, pessoas que se gabam até porque se consagraram e buscaram, né, na calada da madrugada, quando na verdade esse tipo de persuasão não vai edificar, porque automaticamente você já tomou a glória para si. Mas o apóstolo Paulo nos fala nesse capítulo, que quando foi estar mesmo na pregação do Evangelho, ele estava em fraqueza, em temor e em grande tremor. Significa o quê? Que ele estava totalmente na dependência do poder de Deus e da palavra de Deus. Muitas pessoas se vangloriam pelo que já fizeram, né? Mas na pregação da palavra o que vale é o momento presente. Aleluia. O que vale é o que Deus começa a agir naquele momento, porque cada versículo que nós lemos, cada palavra que nós lemos, seja um salmo conhecidíssimo de alguém, mas quando no momento que está sendo ministrado é o mundo espiritual que está com os ouvidos à escuta. Os demônios estão escutando, os céus estão escutando, os humanos estão escutando, as potestades nos ares, todos estão escutando o que se é falado. E por isso que tem que ser puramente poder de Deus no Espírito de Deus. Palavra de Deus. Não pode ter nenhum tipo de maquiagem humana, não pode nem ter um tipo de situação que venha favorecer a quem está falando, mas tem que ser uma palavra que seja contundente, que fale contra o mal, que fale contra aquilo que está errado e que traga libertação para aqueles que ouvem. A igreja de Corinto também era uma igreja que estava em um mundo secular bastante avariado, com situações de orgia, contaminação, popularidade de pessoas de várias etnias e classes, e qual a igreja estava ali para ser um diferencial, ser ali agora algo que fosse fora e andasse na contramão do mundo. Mesmo sendo uma igreja com tanta capacidade dada por Deus, mesmo assim havia os seus problemas, porque enquanto estamos no mundo, os problemas estarão, né, querendo nos atacar, mas o poder de Deus está em nós quando pregamos a palavra verdadeiramente, quando falamos como a palavra de Deus é. Não é para tirarmos nem uma vírgula, nem acrescentarmos nem um tio, porque se nós tirarmos, será tirada a nossa parte do livro da vida, e se nós acrescentarmos, será acrescentado o tormento eterno. Então temos que pregar essa palavra como ela é. Paulo aqui tinha muitas situações para dizer, eu posso fazer, eu sou conhecedor, mas ele se desproveu, ele se descortinou, ele não deixou que nada da sua capacitação viesse envolver para trazer algum mérito fora da palavra de Deus. Ele disse, não, é essa palavra que eu vou pregar, em fraqueza, em temor e em tremor, mas aqui é diretamente do Espírito de Deus e é poder de Deus. Louvado seja o seu nome. Por que ele fez isso? Porque ele via, né, que na sublimidade da palavra ia acontecer algo poderoso, que está no versículo 9. As coisas que o olho não viu,
e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essa era, né, a recompensa final. E quando se está na dependência de Deus, da palavra de Deus, que coisas que são inefáveis, coisas que são inescrutáveis, que nós não temos condições de adquirir por conta própria, por capacitação humana, quando se trata da palavra de Deus, isso acontece. Aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não ouvimos, aquilo que nem subiu ao nosso coração, Deus já tem preparado para aqueles que o amam. E como se diz que ama a Deus? Quando nós amamos a sua palavra, é o que diz lá em João 14, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e se ele guardar os meus mandamentos, ele será amado por mim, será amado de meu Pai, e eu virei a ele e me manifestarei a ele. Então, quer ter o amor de Deus na sua vida? Eu quero ter o amor de Deus na minha vida. Pregue a palavra do Senhor como ela é, sem mistura, sem engodo, sem nenhuma avaria, porque a palavra de Deus é a única que tem o poder para convencer o homem, para tirar o homem da escravidão, para tirar do engano, para tirar da ostentação, aleluia, para tirar da situação que muitas vezes está enganado. Ele mesmo se engana, porque a Bíblia diz que o próprio coração do homem é enganoso, o próprio coração do homem engana ele, não é o coração de outra pessoa. Às vezes alguém diz assim: não, eu fui enganado por alguém. Não, é o seu coração, a soberba da sua vida, a sua incontinência, ou até mesmo a sua situação, dizer eu posso, eu tenho, eu sou capaz, quando na verdade a Bíblia diz que o homem, ele não tem nada que não venha de Deus. Se Deus não permitir acontecer, não acontece nada na minha nem na sua vida. E o homem em si mesmo, ele não é provedor de coisa alguma, porque Deus, ele que tem o poder de prover tudo nas nossas vidas. Então o caráter da pregação para todos nós é estamos totalmente na dependência de Deus. Pode ser um versículo, como também um capítulo inteiro, mas que seja na dependência de Deus. Quando o homem diz eu não posso, o Senhor está o ajudando a poder. Mas quando o homem se vangloria, a palavra de Deus é como que não tem efeito naquele momento, porque o homem quer tirar a glória de Deus. Não é que Deus deixa a sua glória desaparecer, não. A glória de Deus não está condicionada a eu querer que ela esteja ou não, mas a verdade é que quem paga o preço maior sou eu, que muitas vezes tomo ou tento tomar a glória de Deus e colocar para a minha pessoa. Vivemos num tempo em que as pessoas chamam os holofotes para si. Não, rapaz, sou eu que vou ministrar, eu já me preparei, eu já fiz isso e tal. Começa falando com uma eloquência muito grande para querer, de alguma forma, até intimidar os ouvintes, não, para eles verem realmente que eu estudei, falar em outros idiomas, né? Falar em outras culturas até, só para querer impressionar. A palavra de Deus, ela não é para impressionar, ela é para trazer libertação para as nossas vidas. Amém. Quem trata com impressão é pessoas que muitas vezes até de má fé, que dizem o que não são. Mas a palavra de Deus, ela não é tratada dessa forma. A palavra de Deus, ela é pura. A Bíblia diz que ela é pura, ela é inefável. Ela tem um valor muito grande em nossas vidas. Então, quero me converter, você quer se converter, fique na palavra, como ela é. Não precisa misturar nada, não precisa acrescentar nada e nem tampouco tirar. Estamos num tempo que os pregadores têm escolhido um versículo específico para agradar o povo e para não ferir ninguém. E quando na verdade o que Deus fala na sua palavra é para ser falado, ser dito, ser pregado com ousadia e com poder. Está faltando o poder de Deus nas nossas vidas muitas vezes porque nós não pregamos a palavra como ela é. O poder está aqui, contido aqui. Mas eu, muitas vezes por respeitar posições ou aparência, por ter favores, né, por trás dos bastidores, não tenho coragem de confrontar. Esse confronto, irmão, não é um confronto como um ato de julgamento, mas é um confronto para livrar aqueles que estão sendo destinados ao inferno. Muitos estão descendo ao inferno, porque falta em nós a ousadia para pregar a palavra como ela é. Porque tememos, fulano e tal não tem condições, é muito duro, mas não há coração duro diante da palavra do Senhor. O homem, por mais sisudo que seja, mas quando essa palavra chega, ela entra no coração, ela entra na mente, ela faz algo poderoso. Quantas pessoas nós ouvimos testemunhar que não gostavam do povo de Deus, né? Que não gostavam da casa de Deus, que tinham uma vida amargurada, cheia de demônios, né? Cheia de situações malignas, mas um dia alguém teve a ousadia dada por Deus e chegou e confrontou. Não foi um elogio, foi um confronto. Você precisa de Jesus. Se você padecer dessa forma, continuar nessa história, você vai para o inferno. Então falta em nós essa ousadia muitas vezes. Quando muitos se prefiguram e se vestem com a roupagem, né, de acomodismo,
A igreja do Senhor, em qualquer lugar do mundo, precisa ser verdadeiros atalaia. Como nós já falamos em outras vezes, o atalaia era importantíssimo na cidade, porque ele que anunciava o perigo. Não adiantava ter soldados preparados se alguém não avisasse que o perigo estava chegando. Porque a qualquer momento esse soldado, por preparado que fosse, ele poderia adormecer, poderia tosquenejar, poderia baixar as armas, baixar a sua guarda. Mas quando o atalaia dizia, o perigo se aproxima, então todos estavam ali, né, unânimes, para se proteger, para proteger a cidade, para proteger os seus. Então essa é a proteção de Deus, para a minha vida e para a vida de todos nós. É a palavra de Deus. Quando o Senhor direcionar qualquer um de nós a falar a sua palavra, irmão, que nós não venhamos nos acovardar, nós venhamos falar como ela é, porque o Senhor está contando conosco. Os anjos quiseram pregar esta palavra, mas Deus não permitiu. Olha como o privilégio é grande de pregar a palavra do Senhor. Os anjos, irmão, os anjos, eles tentaram pregar, anunciar o evangelho, mas Deus não deu essa permissão a eles. Deus deu para cada um de nós, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, sim, porque o apóstolo Paulo mesmo diz aqui, eu estou chegando pregando, em poder, em ousadia, pela palavra, mas em mim mesmo é fraqueza, em mim mesmo é temor e tremor. Ele está dizendo o quê? Eu estou tirando dessa minha roupagem, né, de intelectual, de culto, e dizer que comando, porque eu não comando. A palavra é que tem poder, na minha e na vida daqueles que ouvem. Então esse é o caráter da nossa pregação, para o dia de hoje e para todo sempre, quando o Senhor nos enviar. Amém? Amém. Glória a Deus.